Glória a Deus. Evangelho Lucas, capítulo 11, versículo 29 ao versículo 32. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração, ela pede um sinal e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. E nós estamos vivendo em épocas difíceis, aonde muitas coisas acontecem que nós imaginamos que são sinais da volta de Cristo, sinais que devemos nos alertar. E quando nós examinamos as Escrituras Sagradas, conforme está escrito em João 5,39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós tem nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. E no texto que acabamos de ler aqui no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 29 ao 32, Jesus estava diante da multidão em sua época que chegaram para Jesus Cristo e queria um sinal da parte dele. Quantas vezes nós queremos que Deus faça alguma coisa para poder nos provar que realmente Ele é Deus. E Jesus comparou as pessoas diante da multidão que ali estava presente. Jesus disse: esta geração maligna pede um sinal. Sabe, o sinal que Jesus disse para o povo na sua época, que serve também para o tempo atual, agora, presente. Jesus disse: assim como os ninivitas tiveram um sinal, que foi o profeta Jonas, que Deus enviou ele para anunciar o arrependimento, para que aquele povo de Nínive se convertesse dos maus caminhos, maus pensamentos, as maus práticas. Como no tempo de hoje também existe maus pensamentos, maus práticas. Jesus disse assim: é o sinal que eu tenho para vocês. Como Jonas teve 3 dias, 3 noites no ventre de uma baleia, importa também que o Filho do Homem, Filho de Deus, Jesus Cristo, esteja também 3 dias, 3 noites no seio da terra. Jesus estava aqui falando que ele é o verdadeiro sinal para essa geração. Quem crê nele, nesta geração que eu e você estamos vivendo, quem crê em Jesus Cristo, tem o sinal de Deus como providência de Deus para a salvação. Mas o que nós podemos ver, as pessoas fazem todo tipo de sacrifício, mas o principal não atenta, que é para o que está revelado nas Escrituras Sagradas. Porque homens conduzem homens, criam muitos meios de se reunirem, de se congregarem, fazerem festas solenes, como se aquelas atitudes fossem de fato
agradar a Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo ele é o sinal de Deus para esta geração. E que assim como a rainha do sul foi até Salomão ouvir Salomão falar da sabedoria, que a sabedoria vem de Deus, e Deus havia dado sabedoria a Salomão, e esta rainha veio do sul com os homens e ouviram Salomão. Assim também, essa geração precisa ouvir a Cristo Jesus por meio do Espírito Santo hoje que opera em nosso ser, em nosso corpo, que nós somos templo do Espírito Santo, em nossa vida, para que nós possamos ouvir a voz de Deus e assim obedecer. Porque quem não ouve a voz de Deus, ele diz aqui, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens dessa geração e a condenará. Condenará a geração que não ouviu a voz de Deus, a providência de Deus não aceitou, que é Jesus Cristo. Aceita tudo. Pedro, Paulo, Maria, José, mas não aceita Jesus. Porque o alvo deles não é Jesus. O alvo dele é colocar qualquer outra pessoa no lugar que é de Cristo Jesus. Até a própria mãe de Jesus Cristo necessitava de um Salvador. Ela fazia parte da humanidade naquela época. Não havia salvação. O mundo estava condenado. Por isso Deus enviou seu Filho para nos salvar. Veio através da Virgem Maria, sim, Maria é a mãe de Jesus, mas ela não pode fazer nada nem por ela mesma, quanto mais por mim e por você. Porque somente Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não adianta você estar em procissão, fazendo promessas irregulares e não atentar para o sinal que Deus deu para a nossa geração. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador do mundo. Sabe o que é o mundo? O mundo é o lugar onde nós habitamos. Esse mundo que nós habitamos é criação de Deus e tudo pertence a Deus. E ignorante é o homem que não atenta para esses detalhes e querem, através das suas ideologias, se enricar, enganando e sendo enganado, fazendo promessas irregulares, sacrifício que não agrada a Deus. Portanto, examinai as Escrituras, porque nós temos nela a vida eterna, e são elas que testificam acerca de Jesus Cristo. Jesus diz também que assim os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo final contra essa geração e condenarão essa geração, pois os homens de Nínive se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E eis aqui, Jesus diz para aquela multidão, eis aqui quem é maior do que Jonas. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Eis aqui quem é maior do que Maria. Eis agora quem é maior do que José. Eis agora o maior de todos os maiores, os médicos dos médicos, o Senhor dos senhores. Eis aqui, Jesus é a salvação. E quem não crê nisso, diz a palavra, serão julgados e condenados por esses atos de ignorar os feitos de Deus, os princípios de Deus. Deus não negou Jesus Cristo, ele não poupou. A palavra de Deus diz que Deus não poupou seu Filho, antes entregou por todos nós para morrer na cruz do Calvário. Você sabe o que isso significa? Sabe a importância do que é exatamente isso? Todos nós sabemos que viemos a este mundo, estamos vivendo neste mundo por uma porção de tempo determinada por Deus. E queremos morrer. A morte existe. Jesus venceu a morte para que eu e você pudéssemos também termos direito a essa vitória. E a morte, ela leva o homem ao lugar pelo qual ele escolhe em sua vida viver a eternidade, ou com Deus,
ou num lugar de tormento. Toda escritura inspirada pelo Espírito de Deus, ela é proveitosa para nos ensinar, para nos corrigir, para nos responder a todas as interrogações, as dúvidas, para que nós possamos, de fato, conhecer a verdade que liberta. E através dessa verdade, como diz o texto, que seremos julgados no dia do juízo final. Existiu a rainha do sul, que foi ouvir Salomão, existiu o povo de Nínive, todos esses povos passaram, tiveram suas gerações, tiveram seus sinais. O sinal da rainha do sul foi ouvir a sabedoria de Salomão, foi um sinal. O sinal do ninivita foi ouvir a pregação de Jonas. E o nosso sinal hoje? Jesus diz, eis aqui quem é maior do que Salomão, eis aqui quem é maior do que Jonas. Eis aqui a salvação. Jesus estava falando que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida eterna com Deus. Então não existe outra forma. Não adianta fazer sacrifício irregular. Carregar a cruz como se estivesse imitando Jesus, se cortar, fazer sacrifícios irregulares, fazer caminhadas, não sei quantos quilômetros para chegar diante de uma estátua que não vê, não ouve, não fala. Está ali simbolicamente como uma forma de enriquecer a muitos, porque são vendidas essas imagens e as pessoas se preocupam muito com o lucro, com os benefícios financeiros, como se a vida fosse para sempre neste mundo, nesta terra. Nós temos exemplo de pessoas que viveram neste mundo, como é o caso do rei Salomão, que é citado nesse texto, a rainha do sul, Jonas, os ninivitas, todos esses estiveram vivos nessa terra. Jesus Cristo, todos estiveram, mas Deus nos deu o direito de sermos libertos e livres da escravidão do engano, através de aceitarmos o seu propósito de nos salvar, que veio por meio da Virgem Maria, porém que não é a Virgem Maria, mas sim o seu Filho, Filho de Deus, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Aí ele diz, para que se cumpra e vocês possam entender, de fato, testificar quem eu sou, porque eu vi a esse mundo, vocês precisam ter a promessa de meu Pai. Eu vou para o céu, mas vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos convencerá. E essa falta de intimidade com o Espírito de Deus nos faz estar ausente da glória de Deus. Jesus Cristo, ele é o único. Não existe outro nome, escrito em Atos 4:12, pelo qual possamos ser salvos, somente no nome de Jesus Cristo. Então, qual é o caminho que você está buscando para a salvação? Talvez você esteja buscando o caminho da sua salvação, das vidas que tem levado, como as dívidas financeiras. Vocês querem suprir as dívidas financeiras, aí fazem sacrifício irregular. Nós estamos falando aqui da vida que nos conduz à eternidade com Deus, que devemos praticar, renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, que é o nosso compromisso de renunciar às nossas vontades para suprir a vontade de Deus em nossas vidas e assim termos as bênçãos do Senhor ainda neste mundo, vivendo nessa terra, para a manifestação da glória do nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus continue trazendo a luz da palavra, nos convencendo, para que a gente possa, de fato,
lê a Bíblia Sagrada, que isso também é um exercício oportuno de adquirirmos conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade aqui não é proclamada como os homens usam, mas é a verdade determinada por Deus para libertar o homem e trazer para nossas vidas a realidade de fato. Quem é Deus? Quais são os seus princípios? Porque Ele tem nos dado oportunidade e tem usado da sua grande misericórdia, infinita misericórdia e tão grande amor por nossa gente, por nossa geração. O mundo está muito conturbado. Hoje, quando se fala numa congregação, um lugar que chamam de igreja, vamos para a igreja, as pessoas ficam perplexas, indecisas. Como quem diz, o que é que eu vou fazer lá? Muitas delas até vê algumas manifestações sobrenaturais, mas mesmo assim a incredulidade tem prevalecido no meio desta geração. Porque o assunto hoje nas congregações não é a salvação. O assunto hoje nas pregações são prosperidade. Jesus disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Significa que nós temos a paz quando buscamos a presença de Deus para atuar em nossas vidas. Significa que nós temos o privilégio nessa geração de termos o Filho de Deus como um representante legal. A Rainha do Sul teve Salomão. Os ninivitas tiveram Jonas. Outras gerações tiveram seus profetas, como Daniel, como Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Mas nós somos a geração eleita do sacerdócio real, a nação santa, escolhida como um povo adquirido por Deus, através do sangue derramado na cruz do Calvário. Não foi através da Virgem estar dando a luz, mas foi do que surgiu na luz que a Virgem deu, que é o Filho de Deus, chamado Jesus Cristo, Yeshua, para que nós possamos ter, de fato, a verdade proclamada do Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas de salvação, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna faz parte dessa vida hoje. Hoje nós podemos sentir o que é a convicção de vivermos como peregrinos e passageiros, mas com algo que é Cristo, caminhando para a eternidade com Deus. Qual é a nossa convicção diante desses detalhes? O povo não lê a Bíblia. Vão para a igreja ouvir. Muitas vezes o homem lê a Bíblia lá, mas quando vai ministrar, ministra só suas vontades. Foge dos padrões da palavra de Deus. Começa a pegar a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus dentro dos seus planos, das suas ideologias humanas, trazendo para a construção de templos. Lembra, a Bíblia fala que os discípulos que andavam com Jesus mostrou para Jesus: olha esse templo, o templo de Salomão, que lindo! Jesus: não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribado. O templo de Salomão não existe mais. Até constrói réplicas, né? Como existe um aqui no Brasil, em São Paulo. As pessoas conseguem seduzir outras pessoas. Ainda muitas congregações se utilizam da Arca da Aliança e não sabem que
A verdadeira arca hoje somos nós. O que é que existia na Arca da Aliança? Existia testemunhos. Existia lá o vaso de Maná, a vara de Arão, aquela que floresceu. O maná, a vara e os 10 mandamentos. As tábuas contendo os 10 mandamentos da lei que Deus deu para Moisés orientar e conduzir o povo. Dentro da Arca da Aliança estava lá a vara de Arão, o maná, a vasilha com maná, do pão que Deus fez cair do céu, o maná, para alimentar o povo que murmurava no deserto. Deus alimentou o povo diretamente do céu com o maná. Estava lá a porção dentro da Arca da Aliança. E também a vara de Arão, que foi usada com Moisés e Arão para abrir o Mar Vermelho, para transformar em cobra, naquela época do Egito, quando o faraó endureceu o coração para que Deus pudesse manifestar a glória dele, fez com que o coração de faraó endurecesse. Mas hoje nós não dependemos daquela arca mais, porque Deus escolheu cada um de nós como o seu próprio templo. Hoje nós somos a arca, representante legal de Deus na terra. Como assim? Hoje nós temos dentro de nós o verdadeiro testemunho do que Deus faz em nossas vidas, que ninguém pode apagar. Nós somos como a arca hoje. Mas muitas pessoas são seduzidas, enganadas, porque em muitas congregações se coloca aquela réplica de uma arca da aliança. Venha, traga seus envelopes, coloque dinheiro dentro, suas ofertas, e venha para Deus fazer maravilhas na sua vida. O sinal é Jesus Cristo. Não é mais arca da aliança, não é mais sacrifício irregular, é crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Esta é a mensagem que os homens têm esquecido, por causa que têm amado o dinheiro. Como está escrito também, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa disso, muitos têm se desviado da fé e têm caído em muitas tentações do maligno. Você já parou para pensar qual tipo de congregação que você está convivendo? E você que é líder, que está na frente e se acha que está na obra de Deus e distorce a palavra de Deus, verdadeiramente você tem consciência dos seus atos que estão sendo praticados nesta geração, a qual o Senhor diz que essa geração será condenada, porque é uma geração que traz grandes decepções para o reino de Deus. É uma geração maligna, como o texto diz aqui, Lucas 11, 29. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer, Jesus começou a dizer, maligna é esta geração. Sabe o que está dizendo? O diabo está investindo nessa geração. Maligno vem do inferno, do diabo. Então, essa geração maligna, onde é investida por ações diabólicas, que tem enganado muita gente, esta geração será condenada, se não aceitar o sinal. Qual é o sinal? Jesus Cristo veio ao mundo para nos libertar da escravidão do pecado, da desobediência, e vivemos uma vida digna para Deus. Não se preocupe com suas finanças. Não se preocupe com os templos enormes e bonitos. Porque está escrito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sabe o que significa isso? Porque poucos entendem, poucos querem de fato a verdade de Deus. Eu mesmo, diante da realidade que eu vivo, hoje em dia é muito difícil eu ir pregar numa congregação. Mas não é porque eu não queira ir lá pregar, é porque eu prego a verdade.
E essa verdade não interessa aos homens. O que interessa aos homens, sabe o que é? É você conduzir as pessoas a investir na obra que eles dizem, a obra do Senhor. Mas qual é o Senhor? Existem muitos senhores nesse mundo. A Bíblia diz que na cadeira de Moisés tem muitos que estão sentados. Ouvir tudo que ele pregar, mas não proceda de igual modo a eles. Quer dizer, eles lêem a Bíblia, falam da Bíblia, mas não vivem a Bíblia. Sabe por quê? Porque falta intimidade. A intimidade com Deus que vem por meio de aceitar Jesus Cristo como Ele é, Senhor, único e suficiente Salvador do mundo, de nossas vidas. E ser batizado com o Espírito Santo. Ninguém prega mais o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o batismo de Jesus Cristo. Está escrito na palavra de Deus. Tem gente até vendendo o Espírito Santo. Ora, vai ter o culto do Espírito Santo. O culto é para Jesus, ministrado pelo Espírito Santo. Mas toda honra e glória é somente para Ele. Para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. O Espírito Santo não veio tomar o lugar de Jesus. Jesus não tomou o lugar de Deus. Pelo contrário, todos eles assumiram o seu papel para a glória de Deus. O Espírito Santo honra Jesus Cristo, que honra a Deus. Os três em situações diferentes, mas sendo um só propósito, um só objetivo, que é levar o homem de volta para Deus. Deus que é o nosso Pai e Criador, dono de todas as coisas. Será que Deus quer saber do teu dinheiro? O que interessa o teu dinheiro? Quem criou o dinheiro? Foi Deus ou foi o homem? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus está em busca de verdadeiros adoradores. O que Deus quer de mim e de você é a adoração. E para que a gente possa adorar a Deus, só tem um meio, através de Ele mesmo. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Então, para você chegar a Deus, tem que ser por meio de Jesus Cristo. E quando você aceita Jesus Cristo, Ele te batiza com o Espírito Santo, aí você tem um elo de intimidade. Aí passa a viver o que a palavra diz. Conhecereis a verdade vos libertará. Examinai a Escritura, porque vós tem nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, tudo que Jesus ensinou está na Escritura, mas o Espírito Santo é quem vai nos conduzir, vai nos guiar nessa verdade. Tenham todos uma boa reflexão. E não fique limitado a ler a Bíblia somente quando vai na congregação, ou muitas vezes nem lê, só ouve. Esforça-te, tem ânimo. Deus quer falar contigo. Ele tem falado através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. Podemos sentir a presença de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Bem-aventurados aqueles que não viram com os olhos naturais, mas creram pela fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A rainha do sul ouviu Salomão. Os ninivitas ouviu Jonas. E você, tem escutado a voz do Mestre? Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu dou minha vida pelas ovelhas. Aquele que ouve a minha voz, ouvirão e me seguirão. Tenham todos uma boa reflexão. Nós somos um ministério, o princípio é Teme, trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus. Aceitamos convites para ministrar a palavra de Deus e deixamos Deus agir em nossas vidas, de maneira que a honra e a glória seja para Ele. Não cobramos nada por isso, porque a salvação é de graça. Bem-aventurado aqueles que ouvem e creem na palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam conhecer a verdade de Deus através da sua palavra. Amém. E glória a Deus.